Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 8. Visão mais ampla. Ao avançar a obra do Senhor em nossa pátria e no estrangeiro, os que ocupam cargos de responsabilidade precisam fazer planos sábios com o propósito de tirar o maior proveito possível tanto dos homens como dos recursos de que dispõem. A responsabilidade de manter a obra em muitos territórios estrangeiros está grandemente a cargo das associações de nossa pátria. Essas associações devem dispor de recursos com que auxiliar a abertura de novos campos em que as importantes verdades da mensagem do terceiro anjo não tenham ainda penetrado. No transcurso dos últimos anos, foram como que por encanto abertas portas, e necessitam-se homens e mulheres para por elas entrarem e darem início ao trabalho zeloso de salvação das pessoas. Nossas instituições de ensino muito podem fazer no sentido de atender à procura de obreiros instruídos para esses campos missionários. Devem ser elaborados planos sábios para fortalecer a obra feita nos centros de instrução. Devem ser estudados os melhores métodos de preparo de moços e moças consagrados para assumir responsabilidades e ganhar pessoas para Cristo. Devem eles ser ensinados a tratar com as pessoas e apresentar-lhes a terceira mensagem angélica de maneira atraente. E no que toca ao manejo das finanças, devem ser-lhes ensinadas lições que lhes possam ser úteis quando enviados a campos isolados possam suportar muitas privações e exercer a mais estrita economia. O Senhor instituiu um plano por cujo meio bom número de alunos das nossas escolas pode aprender lições práticas que lhes garantirá êxito em sua carreira. Concedeu-lhes a oportunidade de vender livros preciosos, consagrados ao avanço de nossa obra de educação e saúde. Ao vender esses livros, a juventude passará por muitas experiências que os habilitarão para resolver os problemas que os esperam em regiões distantes. Durante a sua vida estudantil, vendendo esses livros, muitos podem aprender a tratar os estranhos de maneira cortês e a exercer tato na apresentação dos vários pontos da verdade presente. E ao alcançarem certo êxito financeiro, alguns aprenderão lições de economia que lhes serão de grande proveito quando, como missionários, forem enviados a outra parte. Os estudantes que se dedicarem à venda de parábolas de Jesus e à ciência do bom viver deverão estudar o conteúdo do livro que pretendem vender. Ao familiarizarem-se com o assunto do livro que vendem e esforçarem-se para pôr em prática os seus ensinos, desenvolver-se-ão intelectual e espiritualmente. As mensagens desses livros contêm a luz que Deus me revelou para comunicar ao mundo. Devem os professores de nossas escolas animar os alunos a estudar atentamente cada capítulo. Devem ensinar essas verdades aos alunos, tentando incutir-lhes amor aos preciosos pensamentos que o Senhor nos confiou para comunicarmos ao mundo. Assim, o preparo para apresentar esses livros e a experiência diária adquirida com a sua apresentação ao público tornar-se-ão um aprendizado excelente para os que se empenham nessa espécie de atividade. Com a bênção divina, a juventude será capacitada para servir na vinha do Senhor. Existe um trabalho especial que precisa ser feito em proveito dos nossos jovens, pelos que assumem a responsabilidade das igrejas em todas as associações. Ao depararem os oficiais das igrejas com jovens promissores que estejam desejosos de se habilitarem para tornar-se úteis na causa do Senhor, mas cujos pais não podem mandá-los à escola, têm eles o dever de auxiliá-los e animá-los. Devem consultar tanto os pais como os jovens e juntos agirem com sabedoria. Alguns jovens terão mais aptidão para o trabalho missionário. Existe um grande campo de utilidade na distribuição de nossa literatura e na proclamação aos nossos amigos e vizinhos da mensagem do terceiro anjo. Outros jovens devem ser animados a consagrar-se à colportagem e a vender nossos livros principais. Alguns podem ter aptidões que os tornem excelentes auxiliares de nossas instituições. E, em muitos casos, se os jovens promissores forem sabiamente animados e corretamente dirigidos, podem ganhar seu estipêndio escolar com a venda dos livros Parábolas de Jesus e a Ciência do Bom Viver.
Ao vender esses livros, estarão jovens agindo como missionários, porque estarão assim levando ao conhecimento dos habitantes do mundo uma luz preciosa. Ao mesmo tempo, poderão ganhar o dinheiro necessário para estudar na escola, onde lhes será possível prosseguir, preparando-se para serem de maior utilidade na causa do Senhor. Na escola serão pelos professores e demais alunos animados a continuar vendendo livros. No fim dos estudos, terão recebido o preparo prático que os capacitará para o trabalho difícil, zeloso e abnegado que os espera em muitos campos estrangeiros, onde a obra da mensagem do terceiro anjo precisa ser divulgada sob circunstâncias difíceis. Quão melhor é seguir esse plano que passarem os estudantes pela escola sem alcançar instrução prática para a obra e, terminado o curso, saírem com a responsabilidade de uma dívida pesada e com a avaliação imperfeita das dificuldades que terão que enfrentar num campo novo. Como lhes não será difícil, então, resolverem os problemas financeiros relacionados com a obra de vanguarda em terras estrangeiras? E por conta da dificuldade financeira não terá que passar alguém até estar liquidada a dívida contraída durante os estudos. Por outro lado, quanta vantagem haverá se for seguido o plano de instrução por conta própria? Os alunos estarão em situação de sair da instituição educacional quase ou inteiramente sem dívida pessoal. As finanças da escola estariam em situação mais próspera, e as lições aprendidas pelo estudante que em sua própria terra passasse por essas experiências lhe seriam de valor incalculável nos campos estrangeiros. Façam-se planos sábios para ajudar estudantes que o mereçam a ganharem o seu próprio estipêndio escolar mediante a venda destes livros, se o quiserem. Os que por esse meio ganham recursos suficientes para custear seus estudos num de nossos colégios adquirirão experiência prática valiosíssima que os capacitará para o trabalho missionário de vanguarda noutros campos. Uma grande obra precisa ser feita no mundo em pouco tempo, e assim devemos estudar, compreender e apreciar, mais que nos anos passados, a providência de Deus em colocar em nossas mãos estes preciosos volumes, Parábolas de Jesus e a Ciência do Bom Viver. São meios para ajudar estudantes dignos a custearem suas despesas durante o tempo de preparo, assim como também são meios para liquidar os débitos de nossas instituições educacionais e médicas. Grandes bênçãos acham-se armazenadas diante de nós à medida que manuseamos sabiamente esses preciosos livros a nós concedidos para o avanço da causa da verdade presente. Se agirmos de acordo com o plano do Senhor, constataremos que muitos jovens consagrados serão habilitados a penetrar em regiões distantes como missionários práticos. Ao mesmo tempo, as associações de nosso país deterão meios com os quais poderão contribuir liberalmente para o sustento da obra a ser desenvolvida em novos territórios. Sanatório, Califórnia, 17 de abril de 1908. Deus deseja que a venda do Parábolas de Jesus seja reconhecida por todo o nosso povo como seu método de aliviar de débitos às nossas escolas. É em virtude da negligência desse plano que agora sentimos tão agudamente a escassez de recursos para o avanço da obra. Se houvessem as escolas posto em prática a provisão para elas estabelecida, existiria hoje muito mais dinheiro na tesouraria e maiores recursos nas mãos dos servos de Deus, com as quais aliviariam as necessidades de outros departamentos carentes da causa. E melhor que tudo, professores e estudantes haveriam recebido de modo perfeito as lições que necessitam aprender no serviço do Mestre. Nas cidades facilmente acessíveis a nossos sanatórios e escolas de treinamento, um campo missionário acha-se aberto, o qual temos apenas tocado com a ponta dos dedos. Em alguns desses lugares um bom começo foi estabelecido. Entretanto, era propósito de Deus que, através da venda de A Ciência do Bom Viver e Parábolas de Jesus, maiores recursos fossem levantados para a obra de nossas instituições de saúde e escolas, e que nosso povo fosse, dessa forma, deixado em maior liberdade de doar seus meios para a abertura da obra em novos campos missionários.
Se nosso povo se engajasse agora na venda desses livros como deveria, teríamos um volume muito maior de recursos para levar avante a obra, utilizando o meio designado pelo Senhor para o seu avanço.